Bom, começando a gravação desse o terceiro dia de aula, né, que a gente tem. É, é o terceiro dia hoje mesmo, né? Terceira aula hoje. Então, nossa senhora, aqui tem uma. Tá mostrando aqui, mas não tá visualizando. Não sei por quê, que não tá visualizando a minha imagem. Agora tá, já coloquei. Eu ainda não estou compartilhando, né? Vou compartilhar com vocês. Deixa eu ver aqui. Onde está mais aqui? Deixa eu compartilhar. Vocês não estão vendo ainda a tela, não, né, gente? Ainda não. Não, Beleza. Agora vocês estão vendo a tela? Sim, tá. Sônia. Sim. Beleza. Tá bom. Então tá bom. É, é, Começando a gravação, hoje é o terceira aula, né? Então, nós vimos até agora, olha quantas ferramentas nós já estudamos em duas aulas. Nós vimos, primeiro, nós vimos cinco porquês, né? Por quê? Depois nós vimos o GUT, que é gravidade, urgência e tendência para priorização de atividade. Depois nós vimos o PDCA, que é planejar, fazer, checar e agir, melhorando ou corrigindo. Aí nós estudamos o MASP, que é o MASP, metodologia para análise e solução de problema, que é um PDCA mais é, refinado, vamos dizer assim, né? Que é o PDCA dividido, onde algumas áreas do PDCA é subdividida. E aí nós aprendemos o brainstorming, que é para mim o must das ferramentas, sabe? Das técnicas para solução de problemas. E eu acho ela maravilhosa, o brainstorming, que é tempestade de ideia, como diz aqui em Minas, toró de parpite, toró de palpite, né? Porque, já que é tempestade de ideia, uma tempestade aqui em Minas chama toró, né? Então, e de É ideias verdade. é palpite, né? Então, tu gostou, né, querido? Então, é toró de palpite. A gente ainda brinca assim, fala que é toró de parpite. Aí nós vimos a técnica 5W3Hs, que pode ser usada menos do que as 5W, menos do que as três. E aí nós vimos o plano de ações, que a gente prepara plano de ações usando os 5W3Hs. E a última que nós terminamos foi o saber, poder, querer, que é bem legal, é bem simples, uma ferramenta que a gente pergunta, né, quando tem, pensando que às vezes são pessoas, se a pessoa sabia, se não sabia, tem que ensinar, se ela podia, se não podia, tem que dar o que que ela não podia, por que ela não podia, tem que perguntar e dar ou se ela não queria fazer, e às vezes se não queria, a solução pode ser que seja administrativa até, né? Então, nós já vimos então um total de cinco porquês, GUT 2, PDCA 3, MASP 4, Brainstorming 5, Saber Poder Querer 6, 5W3H 7, Plano de Ações 8. Então, nós já vimos 8 metodologias para a solução de problemas. Então, agora nós vamos aprender mais uma, que são os fluxogramas. E ontem nós fizemos pedimos para vocês fazerem um exercício. Ei, Lidiane, bom dia, Lidiane. Carol, bom dia. Bom dia para vocês. E gente, sempre, qualquer dúvida que tiver, pode chegar, abrir o microfone e fazer, perguntar, falar o que vocês têm, qual é a dúvida. Pergunta, não, porque às vezes eu não vejo, você escreve no chat, às vezes eu não vejo, né?
Então, qualquer dúvida, por favor, abra o microfone, pergunte e tire as dúvidas, porque às vezes a sua dúvida pode ser de outra pessoa e eu posso explicar, às vezes, de uma forma melhor, que eu posso não ter explicado bem, apesar de que eu falo que a responsabilidade da comunicação é do comunicador. Então, eu que tenho que comunicar direito, mas nem sempre, às vezes, a gente consegue, né? A gente até tenta, mas nem sempre consegue, né? E Bom dia, pessoal. bom dia, Didi. É isso aí. Agora que você conseguiu botar o microfone para funcionar, né, Lid? E então nós vamos agora aprender o fluxograma. Em todas as empresas nós temos procedimentos que têm fluxograma, mas nós precisamos melhorar isso. Precisamos de aumentar os fluxogramas. Então agora nós vamos aprender mais essa ferramenta que é fluxograma, tá? Ela é poderosa, essa técnica, você entendeu? Essa metodologia, ela é poderosa para poder conhecer os processos. E, antes de falar do fluxograma, lembrar que o exercício que nós deixamos do brainstorming, nós deixamos o exercício do brainstorming para vocês fazerem, como algumas pessoas ainda não fez, nós vamos deixar para fazer isso na segunda-feira, tá bom? Segunda-feira, 2 horas, nós vamos pegar o exercício do brainstorm. Hoje nós vamos aprender mais algumas ferramentas novas. Combinado? Lidiane, vocês Ok. chegaram a fazer aí, Lidiane, o exercício do brainstorm do que poderia fazer a para reduzir a rotatividade? Ô, Sônia, ainda não, porque Vocês a gente ficaram. não fez. Quando eu estava, a Petrônio não estava, e quando ele estava, Uhum. eu não estava. Então, acabou que a gente não conseguiu fazer ainda. Pois é, mas o detalhe é o seguinte: na verdade, também na quarta-feira, na hora que eu estava dando a aula, caiu a energia. Mas para segunda-feira eu preciso que vocês façam esse exercício, tá bom? Que nós vamos fazer uma aula bem prática na segunda-feira, tá? Perfeito, perfeito. Então vamos lá. Então vamos aprender mais uma técnica que é o fluxograma, tá? O fluxograma, ela é poderosa e ela permite o quê? Primeiro, permite uma visão do conjunto e permite, engraçado, a Nayara que entrou, tava o som. Ô, Nayara, nós íamos fazer agora o exercício de porquê de fazer do que fazer para diminuir a rotatividade, e eu resolvi mudar isso aqui, tá? Acabei de conversando aqui com os meninos, eu tive uma ideia de na segunda-feira fazer uma aula mais prática, só fazendo exercícios, e então nós vamos deixar para segunda-feira, tá? O exercício o pessoal da grafite não fez, o pessoal da fertilizantes não está aqui hoje, não sei por quê, ainda não entrou. Então, em vez de apresentar agora, nós vamos deixar para segunda-feira o exercício. Talvez a gente tenha mais uma aula na outra semana, a gente vê depois como é que a gente faz. Então, segunda-feira, às 2 horas, depois a gente faz não vamos fazer agora não, tá, Nayara? O exercício de porquê, de ideias para diminuir a rotatividade. Mas vamos lá. O fluxograma, com o fluxograma, a gente consegue uma visão do conjunto e mais detalhes do processo, tá? É bem, bem legal para isso. Você consegue enxergar o conjunto todo, o processo todo, é, no, quando você tem um fluxograma, né? É muito comum quando é muito comum você usar ver um fluxograma também para analisar detalhes daquele processo. Então, quando a gente tem um fluxograma, eu quero saber o seguinte:
Quem aí que já viu quem aí que nunca viu um fluxograma não, nos procedimentos, nas instruções de trabalho, que nunca sabem, tem ideia do que é um fluxograma? Kênio, você tem ideia do que é um fluxograma? Tem ideia do que é? Sim, Tem, né? tem, tem, já Anderson, conheço alguns. tá bom. Anderson, você tem ideia do que é um fluxograma? Você já viu algum fluxograma? Já sim, Já viu, né? Tá bom. tá. E, tá bom, não vou perguntar para os outros, não perguntei para dois. É, é uma coisa que a gente já viu alguns fluxogramas, tá? Mas nós vamos melhorar os nossos procedimentos com mais fluxograma. Nós precisamos de fazer mais fluxograma, porque o fluxograma facilita muito a vida. Com o fluxograma, a gente identifica como é que ocorre o fluxo do processo, facilita muito para isso. Então, por exemplo, para a gente fazer uma auditoria, ver o fluxograma, a gente tem ideia geral de como é que acontece o processo, né? E também no fluxograma, a gente consegue identificar quais são os pontos de controles potenciais, onde é que eu posso controlar. Onde tem controle naqueles processos, a gente consegue identificar geralmente num bom fluxograma, né? E também é interessante, porque quando a gente tem fluxograma, a gente consegue, às vezes, enxergar alguns pontos frágeis, algumas inconsistências que está tendo naquele processo, simplesmente olhando o fluxograma. A gente fala, ó, peraí, mas tem alguma coisa errada nisso aqui, tá? Agora, uma coisa é o seguinte, muitos dos nossos fluxogramas nas empresas, eles estão muito de simplesmente mostrando que vai daqui para ali, daqui para ali, daqui para lá. Estão faltando ainda alguns pontos de decisão, algumas outras coisas. Então, eu gostaria que vocês aproveitassem para entender bem os fluxogramas, para melhorar os fluxogramas depois, tá bom? De uma maneira geral, a gente pode dizer que o fluxograma é um resumo ilustrativo do fluxo, sabe? Das várias operações do processo, mostrando as etapas do processo. Então, eu estou aqui, daqui eu vou para ali, de lá eu vou para lá. Então, por exemplo, eu pego um fluxograma de uma manutenção. Aí primeiro começa assim, eu tenho um equipamento que vai ser feita a manutenção. O fluxograma, eu vou primeiro checar, verificar se tem as peças, antes de abrir o equipamento, se eu tenho algumas peças sobressalentes, eu vou verificar, eu vou pegar o equipamento, eu vou agendar a manutenção junto com o setor. Então, eu vou fazendo qual é o fluxo do processo até. Então, o que acontece? Depois eu faço a manutenção, depois eu é, entrego o equipamento, depois eu verifico se o equipamento está funcionando. Então, eu tenho o passo a passo mostrado no fluxograma, quais são as etapas. O fluxograma, ele é uma representação, tá certo? Um tipo de diagrama, tá? A gente chama, às vezes, um algoritmo, um fluxograma, muitas vezes, né? Tem um gráfico, e ele tem vocês vão ver que os fluxogramas têm algumas simbologias que são normais, que todo mundo usa essas simbologias, tá? Nós vamos aprender essas simbologias. E é uma sequência operacional do desenvolvimento do processo, tá? Então, eu mostro o tempo que para realização, mostro uma série de coisas como é que acontece este processo, tá? Então, como acontece o processo? Então, eu pego um processo desde da etapa inicial, o início do processo, até o final do processo, passando pelos vários momentos. Por exemplo, eu tenho no processo de contratação de pessoas no RH. Primeiro, eu tenho a necessidade da pessoa. Aí eu vou ver se eu tenho uma descrição de cargo para aquela pessoa, quais são as competências necessárias. Aí eu vou recrutar, colocar anúncio em alguns lugares para recrutar a pessoa.
Aí depois, qual é a próxima etapa? Eu vou receber currículos. Aí depois eu vou analisar currículos. Aí eu vou depois escolher as pessoas mais adequadas. Aí depois eu vou entrevistar a pessoa. Tá vendo? Tudo vem dentro do processo, como é que acontece esse processo, tá bom? Então, cada processo eu vou fazendo o fluxo dele, mas quando eu coloco qualquer etapa que eu vou fazer, fica mais fácil de eu lembrar o que precisa ser feito e certamente tem mais chance de eu não errar, de eu não esquecer nada, porque é muito comum a gente esquecer de alguma coisa. Então, se eu faço um fluxograma, é mais fácil de eu não esquecer o que precisa ser feito. Combinado? Entendido aí o fluxograma? Ele facilita essa visualização das diversas etapas que compõem o processo, né? E às vezes, quando eu faço isso, é possível eu enxergar quais pontos que merecem uma atenção especial. Eu posso, inclusive, marcar de maneira especial dentro do fluxograma. Eu posso marcar com letras maiores, com um negrito, eu posso colocar uma observação do lado, sabe? Eu posso fazer de diversas maneiras o fluxograma para poder ter um melhor resultado. E depois eu tenho aquele fluxograma, eu posso ir lá e ver onde é que eu posso melhorar, porque eu vejo se as pessoas estão fazendo aquilo que precisa ser feito. Será que eles fizeram? Às vezes eu posso juntar a equipe e perguntar para eles: olha, está sendo feito dessa maneira? Aliás, nas auditorias é muito comum a gente pegar um fluxograma, tanto na auditoria interna como na auditoria externa. Pegar um fluxograma do processo e ver se ele está acontecendo daquele jeito, né? A qualidade é por aí. Agora, o fluxograma, geralmente, ele tem 3 módulos que sempre tem. Primeiro é o início, né? O que é a entrada, como eu estou começando, e por último é a saída, o que acontece, né? Como é que termina o processo. E tem a parte do processo que é a interligação, tudo que está acontecendo, desde o início até o final. Então, o exemplo que eu dei de manutenção. O início precisa de uma manutenção, até o final é manutenção realizada. Agora, o que aconteceu durante o processo é o que eu vou fazer. Agora, quando é que eu vou usar fluxograma? Primeiro, eu uso para identificar, né, um fluxo ideal, como é que está acontecendo, para identificar desvios, né? Para acompanhar um produto, para acompanhar um processo, o que está acontecendo. Também eu uso para verificar os vários passos do processo, né, como eles estão relacionados entre si, porque é muito comum o processo de vendas estar relacionado com o processo de produção. Então, a gente vai ver no fluxograma qual o relacionamento de um processo com o outro, às vezes, tá? Quando eu tenho um projeto, eu posso usar um fluxograma para identificar as oportunidades de mudança, né? Que precisa, e pensar, quando eu faço um projeto, onde é que a equipe vai ter que fazer alguma coisa, né? Onde é que é o limite da equipe, o que vai fazer, se é aqui é o processo tal, lá é o processo tal. Na hora do projeto, eu posso pensar tudo isso. Você imagina que eu tenho um projeto de uma construção de uma casa, e aí eu faço um fluxograma da construção. O fluxograma da construção, eu falo assim, ó, tem que verificar, primeiro tem que ter o lote, depois tem que ter o plano, como é que fala? O, nossa, não é o plano, não, Ô, Kenny, como é que lembra aí a Liberação lá planta, na a prefeitura, a planta, planta. a Isso. planta do que vai ser feito, né? O que é a É. planta que eu vou fazer, depois eu vou ter que ter levantamento de recursos,
Aí eu posso então, colocar levantamento de recursos e o levantamento de recursos sair para um outro fluxograma, tá certo? Então, cada etapa de um processo pode gerar outro fluxograma, tá? E aí depois eu posso ter a construção, posso ter dentro da contratação das pessoas, contratação de empresas, tem uma série de coisas até chegar no que eu quero, né? Também eu posso usar um fluxograma quando eu vou avaliar alguma solução, né? Para identificar quais são as áreas que serão afetadas alguma mudança que eu vou propor. E também para identificar alguma causa primária de problema, tá? Eu uso o fluxograma também, às vezes não é só o 5 porque eu posso usar um fluxograma para determinar a causa raiz, a causa fundamental de alguma coisa. Porque eu não estou sabendo o que que é, eu vou lá e pego o fluxograma e analiso o fluxograma e vejo, descubro ali a causa fundamental, porque às vezes alguém não fez alguma etapa, tá certo? Eu posso também usar para analisar o tempo requerido da, 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 do processo em si, o tempo que para cada etapa do processo, eu posso fazer um fluxograma que mostra o tempo para cada etapa. Então, você tem fluxograma para diversas atividades. Também posso usar para implementar alguma solução. Ah, gente, isso aqui é melhor eu fazer um fluxograma, é a solução desse problema, como é que vai ser, e não vai mais ter problema. Então, quando eu estou lá no PDCA, que eu planejei alguma coisa, fiz, chequei, ao checar eu vi que tem alguma coisa que não está legal, eu posso agir fazendo um fluxograma, pode ser um fluxograma para que aquele, ao padronizar, eu faço fluxograma daquele processo para as pessoas depois seguirem aquilo, tá? Agora, como é que eu vou fazer esse fluxograma? Primeiro, o principal requisito é conhecer o processo. Não dá para fazer um fluxograma, por exemplo, o Anderson tá lá no financeiro, lá no contábil lá. Não vamos botar o Anderson para fazer o fluxograma de vendas. Ele pode até ir fazer, mas tem que ter a participação da Alessandra. Por quê? A Alessandra conhece melhor o fluxograma de venda. Você concorda, Anderson? Concorde. Você concorda que vai ser mais difícil para você fazer um fluxograma do compras lá, sem o Carlos? Né? Tem Sim, que eu ser teria que aprender a rotina para entender o processo, muito mais complexo. muito mais complexo, né? Alessandra, você concorda que na hora de fazer um fluxograma de vendas é melhor a gente te chamar para conversar? É, porque a gente está, né, dentro da área, já está vivendo aquela rotina, a gente já conhece mais os problemas, o que é o mais importante, né? Os pontos altos que a gente precisa para compor o fluxograma, né? Exatamente. Você vai conhecer todos. Eu quero fazer um fluxograma de venda, você vai lembrar das etapas que acontecem no processo. Você não Cada um não nessa. emite uma ordem de compra, você não emite, não manda lá para a produção uma ordem para eles produzir alguma coisa antes do cliente ter mandado o pedido, por exemplo, né? Você primeiro tem que ter o pedido. Você também não não tem o pedido antes de fazer a proposta. Você primeiro faz a proposta, então tem a ordem do processo. É cada um que conhece o processo, né? E é muito interessante para fazer fluxograma, procurar envolver todas as pessoas que têm a ver com aquilo, sabe? As pessoas que realmente participam do processo, elas têm que estar envolvidas na hora da montagem do fluxograma. Ô, Lidiane, Lid, a maioria dos processos aí na grafite tem fluxograma, né? Lá na mineração tem fluxograma, todo lá tem fluxograma na produção, não tem? Sim, sim, Sônia. O fluxograma nosso é geral, ele inclui todos os processos em um fluxograma só. Mas esse é o geral. Mas Isso, talvez precise fazer fluxograma para cada processo. Dividir eles isso. costuma ficar melhor, viu, Lídio?
É porque dentro desse fluxograma nosso geral, ele tem específico cada processo. O processo da britagem, o processo da flotação, o processo de secagem, Pois de é, briquet. mas de repente a gente precisa de pensar em separar esse fluxograma para poder detalhar ele melhor em cada área, tá? Não Tudo estou bem, tudo bem. falando para Pode avaliar, perder, avaliar isso aí. não estou falando de perder o fluxograma geral, não. Aí você tem um fluxograma geral da produção. Eu estou falando é de fazer um fluxo, usar esse fluxograma e pegar um fluxograma para flotação, um fluxograma para britagem, um fluxograma para briquetagem, um fluxograma para secagem, um fluxograma lá para planta química, entendeu? Um fluxograma para cada processo, um fluxograma para cada processo de produção. Você vai, às vezes, descobrir coisa, você vai, às vezes, descobrir coisa que você não imaginava que estava acontecendo quando você faz um bom fluxograma. Quando você detalha melhor. E quando você faz perguntas, você vai ver, nós vamos ver as ferramentas aqui, vocês agora aprendendo a usar bem, você vai ver como é que fica bem melhor, tá? Primeiro a gente tem que identificar Sônia, quais. Oi, Kênio. só complementando aí o que a Lidiane falou, né? Na verdade, tem aquelas instruções, né? E os procedimentos, e aí a gente pode aprimorar isso aí com os fluxogramas para cada área, né? Isso, dentro da instrução de trabalho de cada processo, colocar um fluxograma. Isso. Simplificar a instrução usando fluxograma. Ô, Sônia, Oi, mas Lídia. dentro das nossas instruções, todas as instruções têm fluxograma do processo, ou, por exemplo, do equipamento, de como vai funcionar o equipamento. Toda Ah, instrução, então, todo papo tem, entendeu? Esse geral nosso, ele é a apresentação para alguém que chega, a ah, gente não, processo. então tá Mas legal. Então nós já, toda documentação tem fluxograma, então, separadinho. então tá. Você que falou que não tinha, que só tinha o Bacana. geral, eu falei, uai, então tem que fazer. Mas então já tem, tá bom. Mas tem que olhar, viu, Lídia? Aproveitar esse negócio e olhar quais processos que está faltando o fluxograma e fazer o fluxograma daquele processo para melhorar, Perfeito, Sônia, perfeito. tá? Olhar, revisar todas as instruções de trabalho e ver. Então, lá na portaria, tem fluxograma do dia a dia deles? Porque o fluxograma é uma ferramenta fantástica para mostrar como é que acontece, para a hora de você ensinar uma pessoa nova que chega na casa, sabe? Tem Ele é sim, Sônia. muito, ele é bem Aqui fácil. aqui em todos os lugares tem. Ah, então tá bom. Refeitório, portaria, tudo tem fluxograma nas instruções de trabalho deles. Certo. Então tá bom. O Danilo, eu não sei se aí na metalurgia tem fluxograma para tudo, não, tá? Aqui tem em geral, o específico de cada setor, não. É bom fazer, tá? Eu acho que tem alguns, tá, Danilo? Eu acho que Sim, tem alguns. É uma coisa, pode colocar no plano de ações de vocês, de fazer fluxograma. Gente, é trabalho. Mas a qualidade a gente vai. É melhoria contínua, certo? Então, quando a gente detecta alguma coisa que a gente pode melhorar, a gente vai e melhora. Sônia, Oi. tem sim, eu lembrei aqui, inclusive a expedição tem um. Você vai ver que tem. Isso, gente, nosso sistema ele é bem antigo, ele é bem, tem bastante, tem várias coisas que já foi feito, isso com o tempo, né? A gente foi fazendo, foi melhorando e tudo. Mas o que que eu quero? Eu quero que vocês analisem todos os processos para ver se todos têm. Se tiver algum que não tem, fazer, tá? Identifica a fronteira, né? Usa a simbologia adequada, documenta cada etapa do processo, registrando a atividade, quais os documentos relativos àquele processo, e de repente, vocês agora aprendendo um bom fluxograma, às vezes vocês podem, não é fazer novos, mas revisar os procedimentos, porque tem uma coisa que eu tenho certeza em todas as unidades que está precisando fazer, sabe o que que é? Incluir mais decisões. Vocês têm muita fluxograma, é simplesmente
de A para B, de B para C, de C para D, mas não fala o que acontece ali no meio. Vocês vão ver aqui um exemplo de fluxograma para vocês verem que pode melhorar, tá? Então, não é simplesmente fazer novos fluxogramas. Fazer novos se precisar, mas melhorar aqueles que já tem também. Então, o fluxograma é hora da gente, na hora que está fazendo, a gente verificar se alguma etapa não foi esquecida ou se alguma etapa está elaborada de forma incorreta. Então, uma coisa que a gente pode fazer é o seguinte: na próxima auditoria interna, a gente colocar como uma das ações da auditoria interna, olha que legal, analisar, durante a auditoria interna, analisar se o fluxograma se pode ser melhorado, se ele está, se as pessoas estão seguindo exatamente aquelas etapas, se tem alguma coisa que foi esquecida ali, a gente pode fazer isso durante a auditoria interna, usar o fluxograma para isso. Quando eu vou auditar um processo, ô Maria, você concorda que quando você vai auditar um processo, você olha a instrução de trabalho daquele processo, como é que tá, Maria? Sim, Então, você não pode olhar o fluxograma se ele está legal e na hora da auditoria ver se pode ser melhorado? claro, melhorias é sempre bem-vindo. Não é? A auditoria não é o melhor momento de crescimento da empresa, porque ela é, vai achar pontos de melhoria, ou antes que a gente melhora, durante que a gente vê pontos de melhoria, depois que a gente melhora. Então, o que acontece? Antes eu analiso o fluxograma, durante eu vou lá e vejo o fluxograma se ele está funcionando legal. E depois eu conserto aqueles fluxogramas que não estão, que podem ser melhorados. Um detalhe é o seguinte: na hora de fazer o fluxograma, é hora de discutir com a equipe, tá certo? Onde é que o fluxograma pode ser melhorado? O que é que pode, no processo, se tem alguma decisão a ser tomada. Esse negócio de decisão é um negócio muito legal, que é colocar um losango para perguntar. Isso está acontecendo? Se sim, passa para uma etapa, se não, vai para outra, tá? E o fluxograma, ele é uma representação gráfica que mostra todos os passos do processo, né? E a gente usa figuras geométricas que são normalizadas. Todo mundo usa essas figuras, e a seta também. E ele apresenta uma excelente visão do processo. E pode ser uma ferramenta muito útil para verificar como é que o processo está relacionado entre si, tá? Um com o outro. E ele usa símbolos que todo mundo reconhece facilmente. Todo mundo conhece depois que você apresenta o fluxograma. Qualquer fluxograma que você vê, você vai ver. Todo mundo que viu um losango sabe que ali você viu um losango, você vai lá e sabe que ali tem um ponto de decisão. Tá certo? Você viu um retângulo, sabe que está passando, é uma etapa do processo, tá? De forma fácil, eu posso ver as informações, os documentos, o que participa do processo, tá? E quando eu estudo esses gráficos, eu posso descobrir algum lapso, algum problema, alguma fonte. Então, nós estamos falando de metodologia para solução de problemas. Então, eu posso solucionar um problema num processo analisando um fluxograma, tá? E ele pode ser aplicado em qualquer caso, tá certo? Por exemplo, eu posso, lá na parte do contas a pagar, eu posso olhar o percurso, fazer um fluxograma do percurso de uma nota fiscal que chega. Ah, ela entra, a nota fiscal entra no contas a pagar. Aí, a próxima etapa é conferir se o pessoal de compras viu aquilo, conferir se a unidade recebeu aquele material, conferir se os valores estão corretos. Então, você pode fazer as várias etapas, até que vai para outro lugar. Então, você pode fazer fluxograma de coisas mais simples, mas isso pode resultar em melhorias, tá? Percurso, as fases de venda. Eu posso posso colocar lá
a fase de venda. Recebe solicitação do cliente, é, elabora a proposta. Primeiro, antes de elaborar a proposta, eu analiso se a solicitação dele, se eu consigo atender. Depois, eu elaboro uma proposta. Depois, eu ligo para o cliente para ver se recebeu a proposta. Aí, eu ligo para o cliente de novo para ver que dia que ele vai fechar. Eu posso fazer, sabe, eu posso ir fazendo um fluxograma de várias etapas do processo, tá bom? Agora, são mais de 20 símbolos que a gente pode usar, mas a gente usa, tem alguns que a gente usa mais, né? Normalmente eu uso uma elipse para início e fim do processo, eu uso o retângulo para indicar que ali tem uma fase do processo, o losango, que tem uma decisão de sim, não, de alguma coisa. Eu uso um círculo com, por exemplo, com o número 1, para poder indicar que o fluxograma é muito grande, então eu ponho o número 1 aqui e depois começo a próxima etapa com o número 1, que significa que é continuação. Põe uma letra A e depois vai para a letra A. E uso seta para indicar o sentido para onde está indo o fluxograma. Eu tenho antes de falar dos símbolos, tá claro até agora? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Já tiveram uma ideia do que é? Quer complementar alguma coisa? Lidiane, tudo bem até agora? Quer complementar alguma coisa? Esclareou alguma coisa em relação aos fluxogramas que tem aí? Ô, Sônia, a Lidy teve que dar uma saidinha ali na Ah, inspeção, mas tá eu estou aqui bom. também. E E tá, você? e E tá, vo- tá excelente. A gente está, inclusive, os formatos para a gente poder especificar uma pergunta, enfim, Para perfeito. melhor, para melhorar, viu, Petrone? Vocês precisam melhorar os fluxogramas de vocês aí, porque uma ótima forma de melhorar o processo é melhorar os fluxogramas, viu, Petrone? Perfeito. Porque o fluxograma de vocês está faltando algumas decisões, tá? Tudo Precisa bem. de colocar e ver se todo o processo tem fluxograma, tá bom? Tá bem. O Danilo, até agora ficou alguma dúvida, alguma coisa que você queira comentar aí? Você viu já nos processos que tem fluxograma e tudo? Sim, por enquanto tá tranquilo. Tranquilo? Maria, Tá tranquilo, Sônia. é porque vocês não conheciam essas ferramentas ainda, né, Maria? Tudo Mas para o você. fluxograma, sim. Mas vocês já viram o fluxograma, já tem ideia do que é, né, Maria? Sim. Né? Ô, Carol, bom dia, Carol. Nem falei bom dia para você. Tá claro até agora, Carol? Tá com alguma dúvida? Tá compreendendo? Entendeu aí o que é o fluxograma e tudo? Se não abrir o microfone, eu não escuto. Acho que ela botou, mas acho que ela não tá lá, não. Deixa estar. Vivi! Beleza aí, Vivi? Oi, Sônia, tudo A Carol tranquilo? colocou. Hein? Tá tranquilo? Entendeu aí alguma coisa? Deu uma clareada? Deu sim, Sônia. Tá bom. Viu a importância do fluxograma? Sim, sim, é bem interessante, né, Sônia? Bem interessante. E você já viu um monte de fluxograma lá nos processos também, né? Já sim, já sim. Já viu. Então tá Já bom. ajudei o Petrone a montar um também. Ah, legal, legal. O Quênio, tá ok até agora, Quênio? Oi? Alguma Opa, dúvida, beleza, tá alguma certinho. coisa? Hum? Tranquilo. Eu não sei se Tá ótimo. se todos os processos de manutenção, Quênio, se tem fluxogramas, tá? Se não tiver, é bom fazer, tá bom? O fluxograma é muito legal, tá? Sim, vai ser necessário a gente atualizar esse processo, mas é importante, com certeza. É. O Petrônio, não sei se você, Petrônio, não sei se Aqui. você ouviu,
Não sei se você ouviu o que eu falei com o pessoal aqui, se você já tinha chegado, que uma boa é na hora da auditoria interna pegar o fluxograma e ver o que precisa ser melhorado, tá? Ah, eu tava na hora, Sônia, eu vi sim, já peguei a dica. Que é bem legal usar o fluxograma para poder ver o processo se está funcionando adequadamente, se pode ser melhorado. Gente, eu trouxe alguns símbolos, eu falei para vocês que são mais de 20. Esses símbolos aqui são os principais. A elipse, né? Esse símbolo é no início e no final do processo. Geralmente a gente põe o nome e põe o fim lá no final. Aqui, o retângulo é a etapa do processo. O losango, esse é que a gente está precisando incluir mais nos nossos processos. É o momento de decisão. Toda vez que tem uma pergunta, vai para um lado ou para o outro, a gente coloca um losango. A seta, né, que indica para onde vai. A bolinha com a letra A, B, C ou com o número que vai dividir um fluxograma para o outro. E eu tenho mais dois símbolos que a gente quase não usa no nosso procedimento e que é bom usar. Um é esse aqui, que é um retângulo com uma. Embaixo ele tem uma curvazinha, sabe? Às vezes ele nem é tão retângulo, às vezes ele é mais quadrado um pouquinho. Deixa eu ver se aqui ele está mais quadrado. Aqui, não, tá a mesma coisa. Às vezes ele é um pouco menos retangular e que ele indica que tem um documento e fala qual documento que tem ali. E aqui é quando tem uma espera, uma parada. Em algum momento, isso aqui vai acontecer alguma espera, alguma parada nessa etapa do processo, tá? Então, são alguns símbolos, mas se vocês olharem lá no Word, tem todos os símbolos lá de fluxograma e fala o nome, né? Então, aqui, ó, indica o início ou fim do processo, indica cada atividade que precisa ser executada, o losango indica o ponto de tomada de decisão, a seta indica a direção do fluxo para onde está indo, aqui indica os documentos utilizados no processo naquele momento, indica uma espera, e a bolinha indica que o fluxograma continua a partir desse ponto. Ou, em outro ciclo, com a mesma letra, ele indica que o fluxograma está começando ali. Então, eu posso dividir um fluxograma, né? Um fluxograma muito grande, aí eu ponho uma letra A ou um número 1 e depois eu começo o outro com a letra A, que é a continuação do fluxograma. Tá bom? E aí, eu tenho um fluxograma bem simplesinho, né? O início, a fase do processo, a decisão. Se sim, vai para o sim, se não, volta para aquela fase do processo. Aqui um fluxograma bem pequenininho, né? Mas eu posso fazer esse fluxograma com várias fases do processo. Aqui, depois da decisão, eu posso ter mais uma fase do processo, se sim, vai para tal lugar. Enfim, pode o fluxograma ser bem maior do que isso. Agora, eu uso muito o fluxograma quando eu tenho um problema. As pessoas com maior conhecimento sobre o processo, elas se reúnem para quê? Se reúnem para desenhar o fluxograma atual do processo, para desenhar o fluxograma das etapas que o processo deveria seguir, e se tudo corresse bem, sabe? A gente pensa assim, eu desenho como é que é e desenho como é que é, se tudo corresse bem, como é que deveria ser e comparo os dois gráficos e verifico a diferença entre si. Aí vai estar a raiz do problema. Então, quando eu tenho um problema grande, então eu posso usar um fluxograma para, além de usar o 5, porque não estou conseguindo chegar. Eu posso fazer um fluxograma de um processo. Ó, como é que ele está? Ele está assim, e como é que ele deveria ser? E eu vejo qual é a causa fundamental quando eu comparo os fluxogramas. É bem legal isso. Algum de vocês já usou fluxograma para isso? Você já usou, Petrônio, fluxograma para comparar, para chegar à causa raiz? Tenho certeza que não. Hein, Petrônio? Eu falei isso já.
Já perguntei se você já usou, mas aí ele deve estar no telefone, não sei o que, não respondeu. Sabe? É uma coisa bem legal de você usar, é comparar, quando eu tenho um problema, comparar um fluxograma com o outro, tá? Agora, quando eu estou gerenciando um fluxograma, se ele é usado para dois objetivos, ele é usado principalmente para dois objetivos. Para garantir a qualidade e para aumentar a produtividade. Eu faço fluxograma também para aumentar a produtividade. E ele mostra passo a passo o produto ou serviço da empresa, sabe? Na hora que eu estou fazendo um fluxograma. E é isso que eu tinha falado. É bom que a gente faça fluxograma para cada produto, para cada processo, um produto explicitando os vários processos para chegar naquele produto, ou para cada processo. E agora, gente, é muito importante. Faça fluxograma da situação real e não aquilo que você imagina. Você tem que ir lá e ver se é aquilo que funciona mesmo, porque senão vai dar porcaria. Eu ia falar uma palavra, mas é bom não falar, né? Vai dar porcaria. É bom, né? Se você não fizer o que é que está funcionando, não vai funcionar, porque não é isso. Aí eu fiz um fluxograma bem legal, uma coisa que todo mundo imagina. Quem é que imagina que você pode fazer um fluxograma para assistir TV? Viviane, você imagina fazer um fluxograma para assistir TV, Viviane? Não, Sônia. Nem Mas já pensar, vi que né? dá para fazer, né? Aí, ó, tô mostrando. Ô, Maria, já pensou fazer um fluxograma para assistir TV, Maria? Nossa Senhora, né? Pois é. Olha esse fluxograma, dá uma analisada nele aí para você ver. Ô, Anderson, olha esse fluxograma aí, Anderson. Você vê se que é legal, Brilhante. né? Quênio, olha esse fluxograma, olha só. Primeiro, olha, Quênio, eu vou chamar aqui, vou chamar o técnico, viu? Ó, eu ligo a TV. Muito bom, viu? Muito bom, eu ligo a TV. Primeira coisa, a gente faz isso automaticamente, gente, olha só. Aparece imagem. Como é que eu liguei a TV? Eu quero saber se apareceu imagem. Se sim, eu vou ver se a imagem está boa. Mas se não apareceu imagem, opa, o fio está conectado à tomada? Não, eu vou conectar o fio. Se sim, opa, não está aparecendo, aí eu vou chamar o técnico. Mas não está conectado, eu conecto o fio. Aí, ó, aparece a imagem? Não, chama o técnico. Se sim, eu vou ver se a imagem está boa. Vocês estão vendo aqui os losangos que eu falei? Olha só, liga a TV, aparece a imagem? Não. Vá para a direita. Fio está conectado? Não. Conecta o fio. Pergunta, aparece a imagem? Não. Chama o técnico. Tá? Aparece a imagem? Não. Fio está conectado? Oi, Kenny. Sim. Essa sequência lógica aí ficou bem bacana. Ficou bem bacana, né? O fio está conectado? Sim. Então, não, o fio está conectado. Eu chamo o técnico. Aí, agora aqui, aparece imagem? Sim. A imagem está boa? Sim. Eu vou assistir o programa. Se não, eu vou fazer ajuste na imagem. A imagem é boa? Não. Eu vou chamar o técnico. Imagem é boa? Sim. Eu chamo o técnico, né? Conecta o fio, aparece imagem? Não, eu chamo o técnico. Sim. Aí eu vou perguntar, a imagem é boa? Fazer ajuste. Enfim, no final, assistir o programa. Olha só, gente, quem é que imaginou? Botei um exemplo aqui, bem do dia a dia. Tá certo? Alessandra, o que você achou desse fluxograma aqui, Alessandra? Deu para. Sônia, Oi. deu para ver sim. Eu estou vendo aí, está muito claro. E você pode fazer o fluxograma de vendas, incluir várias. É isso que eu estou falando, gente. Na hora de fazer o fluxograma de vendas, inclua várias tomadas de decisão, vários losangos. Aham. E esse fluxograma vai ficar grande, viu, Sônia? Vai Mas, ficar extenso. mas quanto melhor ficar, quanto mais coisa você colocar no fluxograma, mais chance tem de não errar, de não esquecer. No dia que chega um funcionário novo, você treinar o funcionário novo,
Fluxograma é Exatamente. maravilhoso, Fica muito mais fácil, né? não Já, fica? já fica muito mais claro de visualizar, né? A operação, como é que funciona. É. Ô, Danilo, gostou desse fluxograma aí, Danilo? Não sei, Sônia. Inclusive, já Eu, dá até para aumentar ele depois, né? e você concorda que com esse fluxograma aqui, esse simples exemplo aqui, dá para você imaginar como é que você pode melhorar os fluxogramas todos aí da metalurgia? Sim, já dá para ter uma luz melhor, sim. Você viu que está faltando essas decisões, esses losangos aí, Sim. nos fluxogramas? Inclusive, o fluxograma sempre tem que estar atualizando ele, né, Sônia? Tem, porque o processo muda, gente, Sim. certo? A gente tem instrução de trabalho aí que já teve 30 revisões. Ah, significa que teve 30 oportunidades de melhoria nela. Qual o problema? Número aumentar, número não é problema nenhum. Cada vez melhorou, melhorou. Processo é melhoria contínua. E cada vez que chega uma pessoa nova, a gente vai melhorando e vai melhorando o processo, né? Quem que gostou aí de fluxograma? Quem que ficou com alguma dúvida? Kênio, o que você pode comentar? O que foi para você a explicação do fluxograma? Melhorou para você alguma coisa? Ou não? Entendeu? Ficou com alguma dúvida? Não, eu achei muito bom, inclusive, ele auxilia muito, né, na tomada de decisão, e é bem interessante. Ele abre esse leque aí, né, para tomada de decisões, né? Você vai, se está certo, segue, se não está certo, toma uma ação, qual que seria a ação e tal, e aí vai ramificando, né? A ideia É, aí. concorda que tem muito para melhorar, muitos fluxogramas que vocês podem melhorar aí, Kênio, na manutenção? Sim, sim, com certeza. Então aproveita e melhora, sabe? Ô, Sônia, Oi, Danilo. É. deixa eu te perguntar, o fluxograma, depois que termina ele, se a gente precisar alterar ele, tem que ser feito um novo ou é alterado já existente? Você pode alterar o já existente, ué, ou pode fazer um novo. Cada caso é um caso, Não, tá jóia. tá? Porque tem hora que você precisa só incluir um. No meio, às vezes eu só não tinha esse aqui, aparece a imagem aqui, entendeu? Aí eu incluo. Eu não tenho que fazer um novo. Agora, tem hora que o negócio tá tão complicado que é melhor fazer um novo. Tá certo? Tá? Então, cada caso é um caso. O importante é o seguinte, gente: qualidade é melhoria contínua. Fluxograma é uma excelente forma de melhorar. E melhorando, a gente resolve problemas. Lembra que nós estamos aqui vendo metodologias para a solução de problemas? Então, tem um problema num processo. E eu, às vezes, detecto que eu fazendo fluxograma, eu vou resolver o problema daquele processo. Ah, só fazer o fluxograma já vai melhorar, tá bom? Ou melhorar o fluxograma, ou corrigir o fluxograma, tá? A gente faz também, viu, Danilo? Não só auditoria. O pessoal da qualidade, viu, Maria? O pessoal da qualidade tem o hábito de verificar se as coisas estão andando antes da auditoria. Você vai lá e verifica, e você pode usar de analisar o fluxograma para poder ver o que está acontecendo no processo. É a hora de melhorar antes da auditoria, tá bom? Agora, a empresa está certificada há muitos anos, então, as primeiras instruções de trabalho, no logo que nós fizemos, nem tinha instrução de trabalho para todos os processos, muitos processos fui fazendo ao longo do tempo, e também fomos colocando, incluindo novos processos, e depois que fez, não tinha fluxograma em nenhum, fomos fazendo fluxogramas. Hoje, já tem muitos fluxogramas nas empresas, mas precisa melhorar esses fluxogramas.
Alguém tem alguma dúvida, algum comentário sobre fluxograma? Podemos passar para mais uma ferramenta. Nós vamos agora aprender uma ferramenta. Oi? Tá Oi, ok. Ken? Tá ok até agora? Sim. Então tá. Agora nós vamos aprender uma ferramenta que também já existe muito nas empresas. Tá? Todo mundo já conhece, que é o bendito famoso checklist, tá? Em português é folha de verificação, o famoso checklist. A gente usa folha de verificação para diversas atividades. Eu procurei aqui de pegar várias figurinhas de checklist, então eu queria que durante a explicação do checklist, que vocês fossem olhando as figurinhas que estarão embaixo, aqui embaixo, à esquerda, à direita, embaixo, em cima, porque tudo isso aqui são checklists, são folhas de verificação. Na verdade, o que que é? O checklist é alguma coisa que eu preciso coletar algum dado. Por exemplo, eu posso fazer um checklist para ir fazer compra de supermercado, não posso? Quem aí já fez um checklist para ir fazer compra de supermercado? Você pega uma folha de papel Com toda comum, certeza, Sônia, com toda certeza. com Eu todo faço, você faz, né? Você eu pega Ô, um Sônia, faço. tem que papel, fazer, porque senão esquece tudo. ah, não é? Você pega lá e anota o que que você vai comprar e depois você vai marcando, vai ticando. Isso eu já comprei, já comprei, já comprei. E depois você olha, não é assim? É um checklist, gente. Que é o checklist? A folha de verificação. É alguma coisa que você coleta, eu quero coletar dado para qualquer utilização. Então, no dia a dia, a gente faz. Sabe um checklist que a gente costuma fazer? Eu adoro viajar, né, gente? Vocês sabem, aliás, a maioria aqui, nem todo mundo sabe, mas eu amo viajar. Semana que vem mesmo eu vou fazer mais uma viagem, né? Vou fazer aí o cruzeiro do Roberto Carlos, Oba! O cruzeiro mais caro. Eu fiz cruzeiro ano passado, eu saí de Veneza, fui para Grécia, fui conhecer Mykonos e Santorini, passei por Montenegro, que é lindo e tudo, e o cruzeiro ficou mais barato, mesmo pagando quer dizer, o preço lá em euros, o cruzeiro, quer dizer, a viagem toda não, né? Mas o cruzeiro ficou bem mais barato que o cruzeiro que eu vou fazer semana que vem. E lá foi 7 dias e agora é 5. Imagina. Ô, ô, Sônia, Oi, Vivi. você não tá precisando de uma pessoa assim para fazer companhia, você não. Pra... Para esse especificamente não dá mais tempo, não, sabe, Vivi? Mas para outros, ótima. Se você quiser, venha. Vamos fazer um cruzeiro. Porque eu já fiz. Esse é o 8º cruzeiro que eu faço, sabe? Eu fiz 7 cruzeiros, esse é o 8º. Mas eu adoro fazer. Tô precisando voltar ali no Caribe, sabe? Tô precisando fazer um no norte da Europa. Eu já. Venha, Vivi, vamos fazer o cruzeiro juntos, será ótimo, viu? Tá bom. Dá para colocar na mala e a gente ir junto, né? Mas, gente, então o checklist, eu posso fazer o checklist, anotar tudo que eu vou ter que botar na mala, e no dia de viajar, antes eu só dou olhando. Coloquei isso, coloquei isso, coloquei isso. Lembrei de colocar calcinha, lembrei de colocar tênis, lembrei de colocar meia, lembrei de colocar blusa, lembrei de colocar perfume, lembrei de colocar, sabe? Vou colocando. Lembrei da escova de dente, e vai, tá certo? Então a gente pode fazer checklist para outra. Agora é o seguinte, nas empresas nós temos uma infinidade de checklists, de todo quanto é jeito. Inclusive, nós temos alguns checklists que são planilhas eletrônicas, que nem está no papel, mas tem muitas que estão impressas. E é isso que a gente usa, vários, tá? Tem vários checklists para várias coisas, né? O checklist, ou folha de verificação, são formulários planejados, ou seja, eu planejei, depois eu vou e coleto os dados. Mas ele precisa ser preenchido de forma fácil e resumida. Então, eu coloco, por exemplo, lá na manutenção, a gente faz um checklist para manutenção de bomba. Aí põe lá, verificar
o rotor, se está com desgaste, verificar se o rolamento está com barulho, verificar se tem. Você põe verificar várias coisas na hora de fazer a manutenção. Antes, para eu não me esquecer de fazer. A gente faz um outro checklist que é anotar alguns dados para alguma coisa, tá? É para coletar dados, né, de maneira prática, de maneira ordenada, né? E também ele ajuda na hora de manusear os dados, para fazer cálculos estatísticos, para poder. Olide, vocês fazem a reunião de análise crítica de indicadores, certo? Lide Petroni. Abre o microfone. Tem alguém aí? Esse chega, vai fazer outra coisa, vai atender alguém, é desse jeito. Tá bom, depois. Foi Oi, o Lide. Adson, desculpe. Eu perguntei o seguinte: quando vocês fazem reunião de análise crítica de indicadores, o que vocês, para ter os indicadores, vocês usam vários checklists para poder ter os dados, não é assim? Exatamente, Sônia. Inclusive, até na própria planilha do indicador, a gente tem o checklist. Certo? Tem várias, né? Então, vocês, olha, coleta o dado da produção, né? Aí Tem depois tudo você isso. Coleta pega dado, esse dado, analisa, pega o planifica. dado, joga, faz um gráfico daquilo. Então, o checklist são listas de verificação, folha de verificação, tá? O nome em português é folha de verificação. Eu gosto mais de lista de verificação. Checklist, enfim. São várias Inclusive, a gente planilhas. tem até aquele checklist pré-auditoria, para a gente avaliar se na auditoria a gente completou todos os itens de obrigação. Você tem lá na instrução de trabalho da qualidade, tem lá o checklist das coisas, isso aí que você está lembrando, né? Do que tem que fazer antes da auditoria interna. Vai lá e vê. É um E checklist isso é o simples. acompanhamento, as ações de coordenação da qualidade. Pois é, então você pode ter um checklist bem simples, que é verificar, gente, eu fiz isso, fiz isso. Nossa, esqueci de fazer isso. Vamos fazer, ainda está em tempo, né? Para evitar problema na auditoria, né? Então você tem checklist. Oi, Lid. Inclusive, esse checklist nosso, né, que é em relação às auditorias, as nossas verificações é para as auditorias e após as auditorias também. E com frequência, Pós, né? E com com frequência também a frequência. gente tem checklist. Você tem checklist que é só para coletar dados lá na produção, né? Sim. Você tem checklist. Agora, qual é o formato desse checklist? Gente, tem milhões de formatos. Eu trouxe aqui uma figura para vocês. Olha quantos formatos de checklist tem. Tudo é checklist, né? Você pode fazer ele mais bonitinho, pode fazer ele mais simplesinho, pode fazer, sabe, de tudo quanto é jeito, igual eu falei, né? Uma lista simplesmente na hora de que você anota o que é que vai comprar e depois você só vê se você chega lá, faz a lista, é uma lista de verificação, tá certo? O que eu vou comprar no supermercado? Comprar isso, comprar aquilo, mas depois eu chego lá, eu só olho, eu fico, opa, esqueci de comprar isso, né? Então, tem checklist para tudo enquanto há. E é uma ferramenta, é uma metodologia fantástica para solucionar problema, porque olhou lá o checklist, você dá uma olhada geral no checklist, você olha, você verifica um problema. Imagina o seguinte, que você tem um checklist que mede a produção, que mede a amperagem do determinado equipamento. Aí a amperagem está lá, ela está lá, 10, 10, 8, 10, 10, 11, 9, 10, 11, 9, 10. Aí você chegou, olhou lá, a amperagem estava 25. Opa, tem algum problema nesse equipamento, não é assim, Kênio? Isso mesmo, Sônia. Você tá, o número lá tá só anotando, anotando, anotando. Teve alguma coisa diferente? Você olha um problema aqui.
sabe? Se você agora, não adianta só anotar e ninguém fazer nada com os dados. Você tem que ter os dados e utilizar esses dados para alguma coisa, né, gente? Certo? É uma ferramenta poderosíssima. Na, na, na manutenção, ela é muito poderosa, né, Kênio? Sim, com certeza. Um exemplo, a medição de temperatura em motores, né, motores elétricos, até da questão Uhum. da bomba e a amperagem, né, a corrente, o técnico faz a inspeção e ele tem lá um certo parâmetro de corrente, né? Aham. Quando ele percebe que a corrente está subindo, né, já está com níveis mais elevados, é que alguma coisa está agarrando no motor, um É, rolamento ou a bomba, né? é. Então ele está trabalhando com esse dado. Ou seja, aí já começa já prever, né, para tomar as ações. Você tem aquele checklist que está lá, qual é o padrão? O padrão é de tal a tal. Chegou lá, está diferente do padrão? Aí você usa para conferir, né, Kênio? E tomar uma ação. Você faz ou para uma ação corretiva ou preventivamente, né? Você vai olhando Exato. isso, né? Então, e o checklist você pode fazer de diversas maneiras, né? Também para você analisar os dados, né, gente? Então, checklist não é para ficar guardado dentro só para as pessoas anotarem e ninguém fazer nada, não. É para analisar, né? Agora, como é que eu vou fazer uma folha de verificação? Primeiro, é bom, antes de preparar essa folha, eu fazer algumas perguntas, né, gente? A gente usa aquelas perguntas lá do 5WH. O que que precisa ser feito? Quando precisa ser feito? Por quê? Quem que vai fazer? Onde? Como vai ser coletado os dados? Eu me pergunto tudo isso antes de preparar a folha de dados. E também eu posso perguntar se alguma coisa pode ser estratificada por tempo, por local, por indivíduo. Como é que é? Porque aí eu me pergunto essas coisas antes de preparar a lista, que se eu me perguntar, certamente eu vou chegar e preparar uma lista melhor, que é o objetivo. Porque quanto melhor é a lista, aliás, as nossas listas de verificação, várias delas já passaram por inúmeras revisões. Danilo, quando você tem várias, Danilo, você tem várias checklists aí na metalurgia, né, Danilo? Tem sim. E de vez em quando alguém chega para você e pede para mudar alguma coisa no checklist? O sonho. Para mim, não. Pois é, então Enquanto não, né? é bom você mostrar para as pessoas que elas podem mudar, tá? Muitas vezes as pessoas não sabem que pode mudar, eu vou falar com eles. Exatamente. Às vezes eles não sabem, certo? Então, será que é bom você perguntar para as pessoas? É bom você fazer a análise, bem, será que este é a melhor a melhor checklist que tem? Será que esse campo não precisa ser aumentado? Será que isso aqui não está, ninguém está analisando, não vale nada, não preciso tirar esse item aqui? Será que está faltando incluir algum item, tá? Então, uma boa coisa para a gente fazer antes das auditorias é verificar os checklists que existem na casa e ver se eles estão sendo utilizados de maneira adequada, se precisam ser revisados, tá? Ok? Petrone e Lidiane, aí na grafite, vocês já fizeram algumas modificações de checklist aí? Já Ou a mudou? gente faz, Sônia, a gente faz, acrescenta, retira. Por exemplo, o checklist que a gente estava acabando de conversar, a gente colocava, por exemplo, atualização, próxima atualização, sempre, sempre a gente modifica alguma coisinha para poder adequar. Lá na manutenção de autos, aqueles checklists de lá que já foram mudados, hein? E a de autos principalmente. Chega, por exemplo, um equipamento diferente. Então, o checklist não pode ser o mesmo. A gente tem que acrescentar, Tem que ser retirar. atualizado Isso, sempre. checklist da manutenção industrial também. Tem que atualizar.
Às vezes, né, chegou um equipamento novo, tem que fazer um checklist específico para aquele equipamento, porque ele requer uma manutenção diferente, né? Exatamente. Preventiva também. É, tudo isso. Preventiva. Então, o checklist atualizar é uma forma ótima da gente estar melhorando a empresa, tá? Agora, elaborar essa folha de forma estruturada, tá certo? E também ela tem que ser de fácil preenchimento. Checklist que é difícil de preencher, ele não é preenchido errado, certo? As pessoas erram. Então, às vezes, a gente tem que analisar se o checklist pode ser melhorado simplesmente, tá? Boa, E de... Sônia. Oi, Lid. Inclusive, a gente teve um problema em relação aos checklists aqui dos caminhões da frota da mina, dos caminhões da mina, Ah, porque o checklist era muito grande e aí os meninos tinham muita dificuldade de poder preencher. Inclusive, até a Arley deu sugestões de modificação no checklist e ficou bem bacana, viu, o checklist lá. Agora os meninos preenchem direitinho. é isso, gente. Às vezes é isso. Às vezes tá difícil de preencher, né? Sabe? E a gente não. Às vezes é um problema que você não sabe o que está acontecendo e é simplesmente por uma coisa simples. O camarada não está preenchendo direito, não está preenchendo, é um problema que você tem. Você vai ver o checklist que está mal formulado, entendeu? Agora, claro que é bom perguntar para as pessoas, né, gente? Usa-se conversa, igual eu falei que o brainstorm é uma forma ótima de melhorar o sistema, é isso, tá? Vivi, tá legal até a Carolina respondeu lá no chat que estava tudo bem até agora. Vivi, Oi, Sônia. você já viu muito checklist por aí, né? Já sim, Sônia. Já vi E, muitos. e é legal, né? E é legal, né? É, Bem sim, bem legal. interessante. É. Né? Agora, a gente tem que definir a quantidade, o tipo, o tamanho, o que que eu estou precisando medir, onde vai ser medido, quando vai ser feita as coletas de dados, tudo antes de fazer o checklist. A gente tem que pensar antes. Gente, tudo que é bem planejado tem mais chance de dar certo. Então, é bom eu planejar bem o checklist e depois que implantar, verificar se ele está legal, se está sendo usado adequadamente, se ficou bom ou não, tá? A gente determinar qual que é a frequência que serão coletados os dados. Por exemplo, se é uma coisa para ser coletada de hora em hora, a amostragem na mina, às vezes é diária, outra coisa é mensal. Então, isso vai definir a cara do meu checklist, tá certo? Uma coisa é a cada 6 meses. Tudo isso são análises que eu tenho que fazer antes de elaborar o checklist. Quem que vai ter que coletar os dados? A pessoa tem competência para isso, sabe? Porque às vezes ela tem dificuldade para escrever alguma coisa, tá? E eu, por meio dessa folha, eu vou coletar tudo dentro do, do dia a dia. E eu posso fazer um checklist simplesmente do que é para ser feito, tá? É fazer todo dia uma coisa, aquilo que é para fazer uma vez por semana, o que que é para fazer a cada 15 dias, o que que é para fazer a cada 6 meses, o que que é para fazer uma vez por ano. Eu posso ter um checklist que é simplesmente mostrar o que que vai ser feito, o que que é para ser feito. E aí você vai olhar ali, ah, foi feito isso, foi feito isso. Esse aqui, esse desenho, essa figurinha aí, é, por exemplo, para faxineira, tá? Todo dia, limpar o banheiro, limpar a cozinha, retirar o saco de lixo. São coisas que faz todo dia. Ah, mas uma vez por semana trocar roupa de cama, tá certo? Engraxar sapato, uma vez por semana. A cada 15 dias, descongelar a geladeira. A cada 6 meses, passar vaselina nos móveis, no couro natural. Tá certo? Trocar o filtro do ar-condicionado a cada 6 meses. Então, você pode fazer um checklist para as atividades da casa. Pode fazer um checklist para as atividades na empresa também, na manutenção. O que que precisa ser feito? O que que a pessoa pode ser feito todo dia, uma vez por semana? Sabe, Kenny,
mecânicos que trabalham no turno, mecânico e eletricista que trabalham no turno. Você pode fazer um checklist, deve ter algum checklist para ele, o que que ele tem que fazer todo dia, o que que ele tem que fazer uma vez por semana, tá? Sim, Coisas assim, ok. né? Você deve ter. Aí ele vai lá e olha, eu fiz. Opa, esqueci disso aqui, né? Pô, o checklist pode ser um checklist, uma coisa simples assim, né? Agora, a tarefa de coletar e manusear dados, ela tende a se tornar mais difícil se aumenta o número de áreas, se aumenta o número de pessoas envolvidas, tá? Então, para a gente fazer as coisas melhores, eu tenho que pensar, o pessoal que está envolvido, o pessoal na coleta de dados, ele está devidamente formado, ele sabe o que que vai fazer. Então, aí vem a função do pessoal da qualidade, que é treinar as pessoas, informar as pessoas do que ser feito. E também eu posso me perguntar, né, o volume de dados, ele representa o todo, né? Porque eu tenho que ter alguma coisa que vai representar o que tá, tem que ser representativo, senão não adianta eu fazer aquela coleta de dados, né? Ok? E os dados eu posso ser coletado de maneira aleatória ou tem que coletar tudo direto. Sempre que possível, eu posso associar ele com símbolos, com contagem, com marcação, né? Mas eu tenho que saber que o universo tem que ser homogêneo, né? Senão, eu tenho que estratificar e botar cada grupo para uma coisa, né? Eu posso ter o checklist, eu não tenho que misturar o checklist da manutenção elétrica com a manutenção mecânica, né? Eu tenho que fazer o checklist da manutenção elétrica separado, o checklist da manutenção mecânica, né? Então, você tem vários checklists e você pode ir marcando o que que é, tá? Para fazer. Agora, exemplo de folha de verificação. Eu posso ter uma folha de verificação para distribuição do processo de produção, posso ter outra para verificação de itens defeituosos, né? Eu posso marcar o que que deu problema, eu posso ter uma para localização de defeito. O pessoal da manutenção faz muito isso, localização de defeito. Posso ter uma para verificar a causa de defeito, posso anotar. Eu posso ter uma para lembrar de tudo quanto é situação. O caso desse da auditoria é um checklist que a gente usa para lembrar se a gente fez tudo. Eu posso ter uma para fazer uma auditoria, né? A gente faz o checklist de auditoria, que é as perguntas que eu vou fazer lá na auditoria. Eu posso ter uma folha de verificação para coletar dados lá da produção. Enfim, tem checklist de tudo quanto é jeito, tá? Tem vários exemplos de checklist. Quando é que eu vou usar uma folha de verificação? Eu uso para tornar os dados fáceis de obter e de utilizar. Eu uso para dispor os dados de uma forma mais organizada na empresa. Como é que é? Eu vou organizar isso de uma maneira melhor. Eu uso para verificar a distribuição do processo de produção, né? Para coletar dados da amostra da produção. Aí nas empresas a gente tem muito isso, esse lista de checklist lá da produção, né? Que a gente coloca esses dados. Eu uso para verificar itens defeituosos, né? Para saber o tipo de defeito, a percentagem de defeito. Eu uso para verificar a localização do defeito, para mostrar a forma de ocorrência do defeito. Então, posso usar de diversas maneiras, né? Ok? Então, também para verificar a causa do defeito, para garantir que todos os itens de uma tarefa sejam realizados, esse da auditoria que vocês citaram aí na grafite, que o Petrônio Mesalide falou na auditoria, é isso, vou garantir que todas as tarefas sejam realizadas. Tem um checklist lá para verificar. Tudo que eu precisava fazer, eu fiz, para fazer uma comparação dos limites, né? Isso que a gente estava falando do exemplo da amperagem ali, que eu falei, eu vou garantir, né? Fazer uma comparação de
os limites de especificação, se está correto, para investigar o aspecto do defeito, eu estou marcando alguma coisa, para obter algum dado da amostra da produção. Enfim, gente, a gente usa folha de verificação para tanta coisa que é até difícil, né? Para determinar o dia, o turno, o período que ocorreu o problema, eu posso saber, né? Eu vou olhar lá o problema, ter um problema, qual o turno que deu esse problema? Qual é o mês? Quando é que teve esse problema? Para levantar a variação de uma característica, de alguma característica, para levantar a relação entre fatores que influenciam o resultado, para verificar o cumprimento de uma sequência de atividade. Eu vou lá e olho se foi cumprida essa sequência de atividade, se as pessoas fizeram, porque elas tinham que anotar, né? Para levantar dados, né? Eu posso levantar dados para depois fazer algum diagrama, para fazer, inclusive as ferramentas, né? Diagrama de parede, diagrama de dispersão, diagrama de controle, histograma. Eu posso usar o checklist para levantar os dados para usar. Nós vamos aprender ainda algumas dessas ferramentas, né? A gente usa para uma infinidade de coisas, né? Ok? E agora, o que é pré-requisito para me construir uma lista? Antes de ver esses pré-requisitos, tá tudo bem até agora, gente? Alguém ficou com alguma dúvida? Tá claro o que a gente está falando? Eu estou conseguindo ser clara? Alguém tem alguma dúvida? Tranquilo. Tá tranquilo, né? Tá bom. Agora, algum pré-requisito para a construção da folha. Primeiro, identificar claramente o objetivo da coleta de dados. Tá certo? Eu tenho que saber o que eu vou medir. Eu não tenho que fazer checklist sem finalidade nenhuma. Tá sem objetivo nenhum. Fazer checklist só por fazer, não. Eu estou fazendo isso para ter algum resultado, né? Eu estou fazendo para ver alguma coisa, tá? E também eu vou decidir como é que vai ser coletado esse dado, quem que vai coletar esses dados. Ah, é o fulano da produção. Ah, quem vai coletar isso é lá no vendas, tá? Quando que vai ser coletado esses dados e qual o método que eu vou utilizar para coletar. Tudo isso é pré-requisito antes de eu fazer uma boa folha de verificação, tá? É também estipular a quantidade de dados que serão coletados, qual o tamanho da amostra, coletar dados dentro de um tempo específico, né? Às vezes, eu vou decidir, né, que esse eu vou coletar de tal a tal data, tá? Decidir qual é o tipo do checklist que eu vou usar, definir se vai usar símbolos ou vai usar número. Eu posso, o símbolo simplesmente é um xizinho, gente. Só colocar um X ou colocar um tiquezinho, tá? Ou anotar um número, né? Para fazer, antes de fazer o modelo, eu tenho que ver o que que eu vou usar, o que que vai facilitar, dependendo da competência da pessoa que vai preencher, é o tipo do checklist que eu vou fazer, né? Agora, esse checklist é uma lista de tarefas que precisam ser verificadas ou para concluir. E ela é uma ferramenta que ajuda a manter a empresa bem, tá certo? E também é fundamental para garantir que nada vai ser esquecido. Eu tenho uma forma de um checklist principalmente para isso. Que quando eu vi lá que tem alguma coisa em branco, ou alguma coisa foi esquecida aqui, né? Ela tem como objetivo auxiliar o trabalho, né? Principalmente em tarefas repetitivas. E com isso eu acabo reduzindo as falhas, né? E outra coisa fundamental, gente, cabeça. Às vezes a gente tem tanta coisa que a gente acaba esquecendo. Então, com o checklist, a gente melhora a nossa
atenção, melhora a minha, eu aumento a minha memória. Eu anoto o que eu vou fazer e depois eu vejo e eu com isso eu tenho menos possibilidade de falhar porque eu esqueci, porque estava lá anotado. A, a Lidiana ou o Petrônio, não sei, lembrou aí do checklist antes da auditoria, né? É, é muito comum a gente chegar ali e falar, não, esqueci disso aqui, né? Esqueci disso. Meu Deus, eu não podia ter esquecido disso. Então, se você não faz esse checklist antes, fica difícil. Você esquece e depois vai dar o problema em você. Então, também o checklist, ele não é usado só para solucionar um problema. Ele é usado para evitar o problema, né? A gente usa ele preventivamente, ok? Então, um exercício que eu queria que vocês façam. Identificar todo mundo, tá, gente? Identificar algum checklist. Ó, pessoal aí da metalurgia que fica mais de uma pessoa na sala. Cada um traz um, não é para fazer em grupo, não, tá bom? Então, e também o pessoal da grafite, ou mesmo da fertilizante. Cada um identificar um checklist que existe, analisar se está sendo usado adequadamente e é útil. Na próxima semana, na segunda-feira, você vai me trazer o checklist e falar, ó, eu vi esse checklist tal e ele está usado, tá certo? É usado dessa maneira e está bem útil. Eu quero saber o seguinte, alguém gostaram aí do checklist? Podemos passar para mais uma ferramenta. Alguém ficou com alguma dúvida? Ficou com dúvida quanto ao exercício? Kênio, tudo bem em relação ao checklist? Tudo certo, Sônia. Bacana. Gostou aí? Clareou alguma coisa? Sim, com certeza. Você tem alguns e dá para fazer mais alguns, né? Isso. O Danilo, você e Maria aí na metalurgia. Ficou claro a história do checklist? Ele é mais simples, vocês já viram vários, né? Tem alguma Sim, dúvida? muito tranquilo. Tranquilo? Ficou alguma dúvida aí? Não, né? Pessoal aí da grafite, Vivi, Lidiane, Carol, Petrônio, ficou alguma dúvida aí para vocês? Entendeu? Legal? Entendi sim, Sônia. Ficou tudo claro. Tá Gostou, perfeito. Lid? Gostou, Ficou Vivi? perfeito, mano. Peraí, Lid. Hein, gostou, Vivi? De ver um pouquinho, de entender aí o fluxograma e o checklist? Gostei sim, Sônia. É, né? Lidiane, dá para melhorar o checklist e tudo? Ficou claro aí como é que fazer e tudo? Tá tudo bem? Com toda certeza dá, Sônia. Com toda certeza dá para melhorar. Mas ficou Anderson claro. tô claro, né? Anderson e Alessandra, gostaram aí do checklist? Entenderam? Ficou alguma dúvida nessa ferramenta, nessa metodologia? Não, eu gostei sim. Foi bem explicado, sim. Não ficou nenhuma dúvida, não. Não? Não, tá bem claro, Sônia, tá ótimo. Então tá bom. Hoje aprendemos mais duas. Agora nós vamos aprender mais. Olha só, E é uma coisa que a gente usa tanto tempo assim, né? Até quando a gente vai fazer revisão de carro, eles fazem também o checklist dos acessórios, das coisas, sempre tem, né? E é um negócio muito interessante para a gente, para a nossa segurança, para a segurança do cliente também, digamos assim, né? é, né? Aí em vendas você pode fazer, você faz algum checklist para poder fazer e pode fazer checklist para melhorar o dia a dia, Por tá certo? exemplo, na qualidade, aí na Bahia, o pessoal faz as etiquetas, né? Coloca as Ah, quantidades, número de pallet, número de lote. E isso tudo ajuda a gente, né? Isso, na hora de fazer uma checagem, a gente consegue rastrear direitinho, né, também. não é? A gente É, consegue. Quer dizer, a gente faz as anotações
para aquele momento. No momento que você precisa, você tem lá, né? Exatamente. Se não tem o checklist, às vezes você não É, imagina. a gente, por exemplo, teve problema de cliente, por exemplo, que usa pallet, eles vão comprando e vão deixando os estoques, vão deixando os últimos pallets, assim, de 3 anos atrás, sem usar. E aí, na hora que chega no ponto de usar eles, o pallet já está estragado, alguma coisa assim. Então, aí a gente pede as etiquetas para a gente saber identificar qual que é aquela remessa, para poder exatamente a gente se proteger nessa situação. Porque eles estão, né, usando pallet antigo, sendo que já tem remessa nova, vamos dizer assim, né? É, e tem o tal do primeiro que entra, o primeiro que sai, né? Exato, pois é. A garantia do estoque é sempre isso. Na casa da gente, a gente faz isso também. Você compra É, alguma coisa, aquele que você usou primeiro, você sai primeiro. No almoxarifado é, tem que usar isso, né? exatamente. É, isso é muito interessante, Sônia. Obrigada. Eu gostei desse checklist da Galvão. É uma agência de viagem, olha lá, documento. Primeiro, checklist de viagem. Documento, equipamento, importância, higiene. Ah, você já está arrumando suas malas, né? Não estou arrumando minha mala, eu viajo sempre. Eu viajo uma, duas vezes por ano. Meu dinheiro é para isso, eu Maravilha. trabalho para isso. Isso mesmo. Tá certíssima. Tem gente que quer comprar carro, quer comprar casa, eu quero viajar, 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 viajar e aprender. Fazer curso. Meu dinheiro é para isso, além do viver, entendeu? Né? Mas aí quando eu faço, por exemplo, olho os documentos, sabe? Peguei cartão de crédito, peguei não sei o quê, peguei reserva, peguei não sei o quê, equipamento. Lembrei do carregador do celular. Adaptador de tomada. Gente, você chega na Inglaterra, é totalmente diferente. Tem um adaptador que, sabe, é totalmente diferente. Lá é um quadradinho assim. Então, eu para onde eu vou, eu tenho que olhar o adaptador de tomada, se eu já peguei, tá certo? Enfim, tem várias coisas, né, de higiene importante. Então, tem várias coisas para a gente lembrar na hora da viagem. Faço um checklist, eu tenho isso, né? Para liberar a internet Oi, na Kênio. internet. Tem que Oi, ligar para a Kênio. operadora para liberar o acesso. Ah, pois é, né? Ligar para operador de telefonia para liberar o acesso, para ver lá para fora, né? Nem está escrito E aqui, né? E é importante, né? Então, quando a gente vai para fora do país, meu filho, aí que você tem que fazer mesmo o checklist bem importante mesmo. Eu já tive experiências, pessoas é danado para levar. Leva só. Agora, a turma tá danada para tudo botar no celular, sabe? E aí chega lá, fica sem internet. Aí pronto, como é que usa? Não tem jeito. Aí fica, o telefone acaba a bateria. Aí agora, como é que vai fazer? Não tem um centavo, passa fome se não tiver um dinheiro, se não tiver. Em 2022, eu fui com a minha filha para os Estados Unidos, fui com a minha filha e minha neta, nós fizemos um cruzeiro no Caribe, depois nós fomos nos Estados Unidos, depois eu fui no Canadá e tudo, né? Mas nessa viagem, a minha filha levou o tal do cartão da Nômade, que ela tudo vai pagar com ele, não sei o quê. Nós chegamos lá, na hora de alugar carro, não aceitava. Não adianta. Eu tenho cartão de débito, não aceita, só aceitava cartão de crédito. Então, ela, não sei o quê. Falei, mas eu tinha o cartão de crédito. Então, às vezes, você não sabe, você tem que olhar, né? O tal de achar que vai funcionar. Eu vejo muito aqui que eu recebo pessoas aqui em casa, as pessoas, tá tudo, não tem um centavo, vai andar de ônibus, como é que ela vai pagar o ônibus? Sabe? Não pode, só vai fazer, só andar de aplicativo. Às vezes, né? Você perde por causa disso. Então, é bom você, para viagem, você ter diversas formas, né? Viajar é bem legal. E um checklist é bom mesmo, né? Gente, gostaram aí viram que dá para aplicar no dia a dia de vocês? Vamos passar para mais uma ferramenta hoje? hein, Sônia? Oi, Kênia. Teve um trabalho que o pessoal foi fazer, a gente foi fazer na Bélgica, lá em Genk, na ArcelorMittal.
A primeira coisa que a turma falou, ó, blusa de frio. Cuidado com o clima, que o Brasil, todo mundo conhece, é tropical, lá na Europa é bem diferente, né? Dependendo do Na, país. Até é, aqui, você foi nos Estados Unidos, né? Dependendo sul do da... país, né? Você vai para o sul. Mas não é, por exemplo, eu vou fazer o cruzeiro semana que vem. Aqui tá bem quente aqui. Nós vamos fazer um cruzeiro. Aqui vai ser Santos, Rio de Janeiro, Búzios, Ilhabela. Provavelmente a temperatura nessa época do ano deve estar quente. Mas eu já falei para minha irmã, tem que levar levar um moletom, uma blusa de frio. Por quê? Vamos estar no navio, tem aquele vento do mar e tudo, pode fazer frio, não podemos esquecer, mesmo na época do verão, tem que levar. E quando eu viajo de avião, eu levo agasalho por causa do ar bendito do ar-condicionado. E às vezes a gente esquece. Então, são coisas que a gente depois vai criando o hábito, vai colocando e não esquece mais. Não passa a pia, sabe? Né? Você pode fazer o checklist bem legal. Tá bom? Bacana. Bacana, né? Alguém, alguma dúvida mais? Podemos passar? Então, fluxograma, hoje nós aprendemos fluxograma e checklist. Agora nós vamos aprender a técnica que chama estratificação. Então, eu tenho o checklist, depois eu vou estratificar esses dados. Estratificar é separar um conjunto de dados, tá certo? Para ver se existe algum padrão, tá? Então, eu uso o checklist para depois fazer estratificação. Eu uso os dados que eu coleto nas empresas para fazer estratificação. E a estratificação é fácil, quando eu estratifico, para detectar algum problema, para identificar a causa, tá certo? E para estudar melhor aquele problema, é bem legal eu estratificar. E eu vou analisar, por exemplo, olha só, está acontecendo alguma coisa quando eu estratifico, eu estou tendo, imagina, eu estou tendo um problema, está tendo um problema ali, eu vou pegar e ver esse problema, está acontecendo um problema na produção. Aí eu estratifico por dia da semana, eu estratifico por turno, eu estratifico por operador. Aí eu verifico que o problema está acontecendo sempre no turno tal. Aí depois eu estratifico pelo operador. Aí eu verifico que está sempre acontecendo com aquele operador. Às vezes eu vou ver que a causa fundamental é um operador que está precisando de um treinamento. Olha que coisa interessante, né? Eu tenho os dados, eu está tendo. Aí na grafite, vocês falam que precisa de ter, vocês estão trabalhando e não sei o quê, para analisar, para ver o que está acontecendo. Faz uma estratificação boa, que às vezes vocês vão descobrir a causa do que está acontecendo e vai tomar uma ação na causa, vai fazer, realizar uma ação em cima de alguma causa fundamental e isso vai parar de acontecer, vai parar de repetir. O que você acha, Lide, Petrone, de pensar nisso? Não, perfeito, Sônia. Aí é perfeito você pensar na hora de solucionar, às vezes a gente não pensa nisso. Pode ser, a estratificação pode ser uma forma legal de você descobrir problemas e o que pode ser resolvido, o que pode ser feito para resolver o problema, tá? Agora, por exemplo, eu posso pegar os dados de uma pesquisa nacional e estratificar por sexo, por faixa etária, por escolaridade. Vocês podem pegar alguma coisa dentro da empresa e estratificar por tá tendo, por exemplo, muito absenteísmo. Eu posso estratificar para ver se o absenteísmo está acontecendo em qual faixa etária, sabe? Entre as pessoas de tal ou tal idade, de tal ou tal idade, para ver o que está acontecendo, né? Posso. Tem várias formas de estratificar e descobrir os problemas. Por exemplo,
Aqui tem um gráfico da estratificação econômica, né? Então, vocês vejam que muito mais gente é as pessoas subproletariado, né? Depois as pessoas meio pobres, as pessoas remediadas. Você vê que a pessoa de alta burguesia é bem pouca gente, né? Das pessoas que têm mais dinheiro, né? Ok? Eu posso, a estratificação, eu posso dividir em grupos de dados, os subgrupos, com base em algum fator, tá certo? Tanto para descobrir problema, como para direcionar, para pensar na ação corretiva. Eu posso observar o problema sobre ponto de vista de tempo, de local, do sintoma, do indivíduo. Então, vocês aí na grafite, vocês podem parar e pensar os problemas que estão acontecendo, está acontecendo em qual área? Às vezes o problema está lá você está achando que o problema está lá na saída, o atraso, tá certo? O atraso está acontecendo, você vai olhar lá na expedição e depois você vai ver que o problema do atraso está por causa do briquete, tá certo? Você pode estratificar, por exemplo, reclamação por atraso de entrega. Não tem tido agora, mas poderia ter, né? Eu posso ver número de reclamação, posso ver pedidos atrasados em termos de quantos em quantos dias, e posso fazer uma análise e vai ver que a maioria dos problemas estão tendo atraso, mas é atraso pequeno. E aí eu consigo estratificar isso e ver melhor, tá certo? Então eu posso observar a estratificação, ela tem a finalidade de me ajudar a observar o problema para chegar na causa fundamental de uma maneira melhor, tá? Ela organiza e segmenta os dados, tá certo? Também tanto na hora de analisar os padrões, como na hora de analisar os comportamentos, tá certo? Eu posso, na sociedade, definir classes sociais. E no mundo corporativo, ela melhora muito a gestão e a tomada de decisão quando eu estratifico. Na hora de eu pegar analisar um indicador, eu analisei o indicador de produção. Eu não atingi a produção que eu queria, tá certo? Aí eu vou pensar, eu vou estratificar e vou ver, eu não atingi a produção de qual tipo de produto que deu aquele problema, né? Tá certo? Eu posso usar a estratificação para otimizar processo, para melhorar a qualidade, para identificar alguma tendência, tá? Ali na metalurgia, por exemplo, tá tendo falhas no, tá tendo tá tendo falha na hora da, sai da fundição produtos, está tendo produtos com, oh meu Deus, sumiu a palavra. Como é que é o Danilo? É produtos com. Pronto. É que o nosso indicador lá, qual que é, Danilo? É de... Nossa Senhora. Falha de falha na produção, lá na fundição, né? Aí eu posso estratificar para ver. Está tendo falha na produção com determinado tipo de molde, tá certo? Eu posso ver se as falhas estão sendo na, lá na usinagem, se está sendo na ajustagem. Se falha na produção, eu posso estratificar por tipo de falha. Então, eu tenho uma meta de ter menos de 2% de falhas. Aí eu posso estratificar, deu uma falha maior, eu posso estratificar para ir lá analisar em qual processo que deu mais falhas, tá certo? Estratificar é separar isso, tá? Ela é uma técnica que eu uso tanto para analisar como para tratar informação, para separar. Por exemplo,
eu posso ter a curva ABC de faturamento de cliente. Quantos clientes eu pego o faturamento, né? Quantos clientes que eu faturo mais do tanto, eu posso separar em três. Então, cliente que eu faturo determinada quantidade, tá? Então, cliente que fatura de tanto a tanto, cliente que fatura de tanto a tanto, para depois eu tomar uma ação em cima de tais clientes que precisam às vezes, eu estou cuidando muito de muitos clientes que ele representa só 5% do meu faturamento. Deixa eu cuidar, né, Alessandra? Deixa eu cuidar dos, dos, é, dos clientes que me representam o faturamento maior, né? Assim, Alessandra? Claro, exatamente. Uhum. A gente faz isso muito, né? A curva ABC de, de faturamento, a gente usa muito isso. Então, eu tenho que dar mais atenção para o cliente que me traz o faturamento maior, né? Tá certo? Agora, como é que eu vou aplicar a estratificação? Primeiro, eu identifico o objetivo, seleciono várias variáveis, coleto dados, aí eu vou classificar os dados e analisar qual é a classe, interpreto os resultados, e aí eu tomo a ação adequada, tá? Então, a estratificação, acontece o seguinte, eu não vou fazer estratificação de qualquer coisa. Aqui tem um desenho de alguns gráficos, né? Então, eu ponho os dados nos gráficos, depois a estratificação, eu estratifico por alguma coisa no gráfico, para depois eu olhar isso e analisar os dados e ver o que que eu vou fazer, né? A gente faz muito isso nos indicadores, né? Tá certo? Eu posso ter o dado e pensar nele por tempo, qual é a hora, dia da semana, dia do mês, tudo. Então, eu posso estratificar por tempo. Posso estratificar por local, por máquina, por área, por posição, por processo, né? Qual local, em qual área da empresa. É por tipo, se é matéria-prima, é produto. Posso estratificar por sintoma, né? Por defeito, se é defeito ou é ocorrência. Posso ter outros fatores, né? Posso identificar por turma, por operador, por método, processo. Então, eu posso estratificar diversas maneiras. Estratificar nada mais é do que separar os meus dados, tá? Eu quero saber o seguinte: ô, pessoal aí da Grafite, vocês já estratificaram alguma coisa? Vocês têm alguma dúvida quanto a isso? Ficou claro? Lidiane e Petrônio, Vivi, Carol? Ô, Sônia, aqui a gente usa muito, muito a estratificação. Inclusive, a gente tem banco de dados e gráficos em todas as mecânicas. E tem todo esse processo aí que você está mostrando de separação de dados por local, por máquina. Qual foi o problema que teve mais no setor? Quem mais realizou manutenção? Todos esses tipos de dados é separadinho. Inclusive, Vivi também ajuda muito a gente em relação aos orímetros, que também é uma Ué? estratificação por equipamento, né? Que Uhum. são os piquetes, os secadores, e por turno também, essa estratificação que ela faz. Não é? Então a Isso gente e usa, ajuda muito no indicador, né? Essa questão. a gente tem os indicadores de desempenho e a gente vai usar os indicadores, nós vamos estratificar para poder fazer análise de dado melhor, né? É por aí. O Danilo e Maria, compreenderam aí a parte de estratificação, entenderam que vocês acabam tendo que estratificar muita coisa para fazer nos indicadores? Ficou alguma dúvida aí para vocês? Não, só a gente viu sim. E a gente reparou, inclusive, que a Stephanie é uma das mais faz esse serviço aqui. A Stephanie faz muito, né? Lá no laboratório tem muita estratificação, né? Lá na fundição também. Da fundição também, né? Porque vocês têm esse indicador de falha no processo, né? Então, que é o indicador geral aí da empresa, né? E tudo.
Kênio, Alessandra, Anderson, ficou com alguma dúvida? Entenderam, compreenderam aí? Ficou? Gostaram aí do mais uma ferramenta da qualidade, que é a estratificação, que a gente faz no dia a dia, né, gente? Estratificação, você estratifica e tudo mais, né? Ficou Ok, tranquilo. Bacana, viu? bacana. É uma coisa que a gente faz e nem sabe que tem um nome, né? É bem É, isso, né? eu particularmente, né, tive essa surpresa. A gente faz todo dia, mas essa ferramenta exclusivamente eu não tinha noção, né, da dimensão do que é, né, E é esse processo. E é importante, a gente faz, você anota, não adianta nada, né, gente? Você tem o checklist, anotou o dado, mas dado para quê? Eu vou estratificar, vou fazer para poder fazer uma análise melhor, Ok. né? Ela é uma. Vocês estão vendo, não sei se vocês estão vendo que as ferramentas, uma vai complementando a outra. Por isso que é muito importante, a gente não pode, ainda tem outras importantíssimas que a gente vai aprender, né? Alessandra, gostou aí, entendeu? Ficou com alguma dúvida? Quer complementar alguma coisa em relação à estratificação? Checklist, fluxograma? Não, não, Sônia, ficou bem claro. É bem interessante, sim. A gente podia, né, começar a aplicar isso, essa questão, então, do fluxograma, eu achei super interessante. Eu vou até conversar hoje aqui com o pessoal para ver se a gente faz isso, sabe? Aqui para o Uhum. levantamento. Fazer um fluxograma legal de vendas para colocar na É, instrução de trabalho, tá? sim, exatamente. Junta com o seu pessoal aí, faz um fluxograma para colocar que fica, a instrução de trabalho vai ficar mais clara. Exato. Porque aí já segue o passo a passo que tem que ser feito, né? Sem É, pular nenhuma etapa. não é? E com aquele fluxograma da TV, você não imaginava, né? Aquele ali foi legal mesmo. É legal, né? Eu É gosto isso aí, muito dele. nós vamos aplicar. Vamos aplicar. Eu gosto muito dele. Falei, gente, conheço fluxograma. Todo curso que eu dou de metodologia, eu uso esse fluxograma de assistir TV, porque eu acho ele, assim, espetacular, né? O Anderson, Vivi, Carol, quer comentar alguma coisa? Nayara, pessoal aí da Grafite, alguém quer comentar alguma coisa ainda sobre estratificação, sobre fluxograma, sobre o checklist, que é as três que nós aprendemos hoje, aprendemos mais três ferramentas, né? Três metodologias, né? Lid, gostou aí, Lid? Sempre Perfeito, pronto. Sônia. Fica bem claro para o que a gente já faz aqui, né, na Grafite. A gente faz muito isso aqui. Muito Aí mesmo. dá uma clareada do porquê que tem que faz, né? E ajuda a fazer melhor, né? Com certeza. Tá certo. É isso. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Vou parar aqui a gravação, né? Quero, deixa eu ver o chat aqui. A Carolina não tá sem áudio lá, ela botou que tá tudo tranquilo. Deixa eu ver aqui onde é que pausar a gravação.